Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Arrascaeta e Jorginho voltam e Samuel Lino pode ser a novidade contra o Ceará. Procuradoria do STJD denuncia Bruno Henrique por manipulação em apostas esportivas. Flamengo supera a concorrência de gigante e encaminha acerto com atacante de seleção. Flamengo reduz dívida em quase 200 milhões de reais nos primeiros 6 meses de 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Felipe Luiz poupou algumas peças na derrota contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil aqui no Maracanã, com o intuito de descansar os jogadores para o Campeonato Brasileiro, que é a prioridade zero da diretoria. No domingo, contra o Ceará, lá em Fortaleza, o técnico Felipe Luiz vai com força máxima e deve ter um reforço como novidade. O atacante Samuel Lino entrou no segundo tempo do jogo de quinta-feira e foi muito bem, obrigado. Em entrevista nessa sexta-feira, na sua apresentação, colocou-se à disposição do Felipe Luiz para começar jogando contra o Ceará. E, além dele, o Flamengo vai ter as voltas do Jorginho, do Arrascaeta e do Bruno Henrique, que não jogaram contra o Atlético Mineiro. O Pedro e o Wallace estão suspensos, estão fora desse jogo. É bem provável que o Flamengo dê descanso ao lateral esquerdo Vinha, que emendou uma sequência de jogos, mesmo ainda em processo de recondicionamento físico após a sua grave lesão na perna. Ayrton Lucas entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro e pode sim começar jogando, mas o Alexandro também é uma boa opção. Os dois laterais voltaram a ser relacionados na última quinta-feira, depois de 3 semanas no departamento médico do clube. A provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandro, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique ou Plata. Os jogadores que foram titulares na quinta-feira fizeram um trabalho regenerativo ontem no CT Ninho do Urubu. O Felipe Luiz vai ter apenas o treino de hoje para preparar o grupo completo para a partida da 18ª rodada do Brasileiro. No domingo, a bola vai rolar às 18h30, horário de Brasília, lá no Castelão, em Fortaleza. A Procuradoria do STJD denunciou na noite dessa sexta-feira o atacante Bruno Henrique por manipulação envolvendo apostas esportivas. O jogador agora vai a julgamento por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023 num jogo contra o Santos no Mané Garrincha em Brasília e pode pegar até 2 anos de suspensão. Na Justiça Comum, ele recentemente também virou réu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A denúncia é o início do processo no STJD. Ainda haverá toda a instrução e agendamento do julgamento. Não há possibilidade de suspensão preventiva, mas o atacante segue a sua rotina normal no Flamengo e deve viajar com a delegação nesse sábado para Fortaleza, onde o time vai enfrentar lá o Ceará. Ele foi um dos poupados, junto com Arrascaeta e Jorginho, na última quinta-feira contra o Atlético Mineiro, aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil. Procurado pelo portal GE, o Flamengo decidiu não se manifestar. A reportagem também procurou a defesa do Bruno Henrique, mas ainda não obteve um retorno. As penas acumuladas vão de suspensão de 360 a 720 dias, suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de R$ 100 a R$ 100 mil. O primeiro reforço fechado nessa janela, o Jorge Carrascal, foi o último a chegar. O meia colombiano já está no Rio de Janeiro desde quarta-feira, mas ainda não foi anunciado devido ao atraso no envio da documentação do Dínamo de Moscou. A pedido do Dínamo, o Flamengo vai participar do pagamento ao Atlético Mineiro pela compra do volante Rubens, porque boa parte desse valor referente à compra do Carrascal vai ser repassado ao Clube Mineiro.
O Flamengo finalizou a negociação em 12 milhões de euros, 77 milhões de reais na cotação atual. O GE apurou que o último documento assinado pelo Dínamo de Moscou chegou para o Flamengo no final dessa sexta-feira, o que já vai permitir o clube anunciar oficialmente a contratação em breve, porque faltam apenas pequenos trâmites com o Galo. Mas enquanto os demais reforços já até estrearam pelo Flamengo, o atraso não permitiu a regularização do jogador até o término do expediente da CBF nessa semana. Assim, o Jorge Carrascal não pode ser relacionado para os próximos 2 jogos contra o Ceará e contra o Atlético Mineiro. Com isso, a aguardada estreia do Jorge Carrascal só vai poder acontecer a partir da última rodada do primeiro turno do Brasileiro, contra o Mirassol, aqui no Maracanã, no sábado, dia 9 de agosto. Como ele já vinha treinando e jogando normalmente na Rússia, a tendência é que ele fique à disposição do Felipe Luiz assim que for regularizado. Ele já foi aprovado nos exames médicos, mas ainda não pode treinar no clube até ser oficializado. Em recente pesquisa na página do GE.com, torcedores responderam a seguinte pergunta: o Carrascal chega para ser titular? Dos 8.543 votos, 54,8% rubro-negros disseram que sim, enquanto 45,2%, 3.858, discordaram. Na última temporada pelo Dínamo, o meia marcou 8 gols e deu 3 assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular. O Flamengo divulgou o balanço financeiro no segundo semestre de 2023, que consta um investimento de 167,9 milhões de reais em contratações e renovações de jogadores nos primeiros meses, os primeiros 6 meses. Os 4 reforços contratados nessa janela não foram considerados nesse balancete. A contratação mais cara do ano foi a do Juninho, com custo total de 37,2 milhões de reais. A produção coloca aí os investimentos em contratações e renovações em 2025, para a gente dar uma olhada. Juninho, contratação, 37,2 milhões. Plata, valor pago ao Al-Saad, 32,2 milhões. Jorginho, contratação com luvas e comissão, 23,8 milhões. Pulgar, renovação, 19,2 milhões. Danilo, contratação com luvas, 16,8 milhões. Gerson, renovação mais valor pago ao Olympique de Marseille, 15,7 milhões de reais. Wesley, luvas, 6,4 milhões de reais. Alcaraz, valor pago ao Southampton da Inglaterra, 4,2 milhões de reais. Luiz Araújo, valor pago à MLS, 3,8 milhões. Vinha, valor pago à Roma, 2,6 milhões. Ayrton Lucas, valor pago ao Spartak, 1,9 milhões. Lohan, luvas, 1,4 milhões. Outros 2 milhões, total 167,9 milhões. Com relação a vendas de jogadores, o Flamengo arrecadou 54,4 milhões na primeira metade de 2025, valor 29% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior. A venda do zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro em janeiro foi a única com recebimento à vista. De acordo com o documento, o Flamengo registrou uma receita operacional bruta, que não inclui vendas de jogadores, de 712 milhões de reais no primeiro semestre. O clube encerrou essa primeira fase do ano com um superávit de 143 milhões e 148 milhões de reais em caixa. O principal destaque do documento é a queda expressiva no endividamento operacional líquido, que caiu de 199,2 milhões de reais em relação ao final de 2024. O Flamengo também já investiu cerca de 294,3 milhões de reais, 46 milhões de euros em reforços, com as chegadas de Emerson Royal, 9 milhões de euros, Carrascal, 12 milhões de euros e Samuel Lino, 25 milhões de euros. Até agora, o balanço registra 167,9 milhões de reais em contratações, valor 21% menor em relação ao primeiro semestre de 2024. Entretanto, esse relatório leva em conta apenas os dados fechados até 30 de junho.
Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! A diretoria do Flamengo sabe que ainda há necessidade de contratar mais um atacante, né? E para isso foi feroz ao mercado novamente e superou a concorrência com um gigante continental. E deve sim anunciar em breve mais um reforço espetacular. Trata-se de Lucas Beltrán, que joga na Fiorentina da Itália e deverá chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias, já para assinar o seu contrato com o Mengão, que vai pagar por ele 15 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais na cotação atual. E quem falou sobre essa contratação do centroavante argentino de 24 anos foi o seu empresário, também argentino, Eugênio Ascari. Ele disse que o Flamengo tem tudo para vencer essa disputa com o River Plate da Argentina, que foi o formador do jogador, que ainda não deve igualar a proposta com o Flamengo. Lucas Beltrán ganha hoje na Fiorentina 840 mil reais por mês, né? E o Flamengo prometeu para ele um salário turbinado, mais bonificações por metas atingidas, como gols, campeonatos e convocações para a seleção do seu país. E esse aí foi um dos motivos principais que animaram a sua vinda para a América do Sul, porque o jogador está de olho em novas convocações da seleção argentina, porque já esteve lá e acabou saindo e não voltou. E agora no Flamengo ele vai ter sim essa exposição muito boa para voltar à sua seleção. O Lucas Beltrán já aceitou vir jogar no Flamengo, bem como a sua família também. E tudo caminha para a concretização do negócio muito em breve, porque a Fiorentina da Itália já está com tudo acertado com o Flamengo. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!